Olá, caros espectadores, e sejam bem-vindos ao nosso vídeo. Antes de iniciarmos, gostaria de que cada um perguntasse a si mesmo: tenho vontade de inovar? Sede de pensar e correr atrás de alternativas que poderão beneficiar a minha carreira, a minha comunidade ou até mesmo a sociedade? Porém, você tem os recursos necessários para isso? Você arriscaria largar a sua vida provavelmente monótona, como um trabalhador assalariado, para começar um negócio próprio do zero? Muitas pessoas têm essa mentalidade inovadora, mas poucos querem ter os problemas de serem chefes de si mesmos e de muitos outros. E não há problema algum nisso. Existe uma abordagem que permite transformar desafios técnicos, demandas do mercado ou qualquer outra ideia em soluções reais, inovadoras, sem ter que abrir uma empresa própria. Esses projetos podem ser conduzidos nos limites de uma empresa já estabelecida, por funcionários de diferentes cargos e setores. E é sobre essa abordagem que falaremos hoje. Meu nome é Alexander e nesse vídeo a gente vai entender um pouquinho mais sobre o empreendedorismo como uma escolha do mercado. Uma opção que, quando adotada, pode ser um divisor de águas na sua carreira. Meu nome é Luiz Carlos e para termos uma opinião profissional acerca do tema, convidamos o empresário alagoano Felipe Ramos de Mello, ex-advogado que largou a área do direito para empreender e, eventualmente, intraempreender. Eu me chamo Felipe, certo? Eu tenho 31 anos de idade, porém eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu acho que eu comecei a trabalhar com 16 anos, né? Eu tenho quase 10 anos de carteira de trabalho assinada, experiência de carteira de trabalho assinada, mas em determinado momento eu comecei a empreender. Ainda durante o curso do trabalho laboral que eu exercia, eu comecei a empreender, né? E a desenvolver atividades externas fora do emprego que eu tinha, do emprego que eu tinha, na verdade. Trabalhei quase 2 anos e meio na Ambev, que é uma multinacional distribuidora de bebidas, e trabalhei 7 anos no jurídico da Smile Saúde. Durante esse percurso, eu comecei a desenvolver negócios, ainda durante o curso do trabalho, né, onde eu desenvolvi uma agência de marketing. Posteriormente, eu me matriculei na faculdade de Direito e o tempo foi passando e eu comecei a ganhar mais dinheiro fazendo no empreendedorismo do que nos empregos que eu já tive de carteira assinada, chegando ao momento que eu pedi demissão para trabalhar nos meus próprios negócios. Hoje, eu tenho 4 CNPJs, 4 empresas no caso. Uma delas é uma administradora de condomínio, que eu também atuo como síndico profissional, um escritório de advocacia, uma empresa de saúde ambiental, que era do meu pai, meu pai faleceu, eu também assumi essa empresa, porque eu lido bem com a administração, e uma agência de marketing. Empreendedorismo é, em suma, uma extensão do empreendedorismo, que é o processo de trazer inovação através de um negócio, com a finalidade de obter um retorno, seja ele financeiro ou social. O prefixo intra quer dizer no interior de algo, neste caso dentro de uma corporação que não foi idealizada pelo empreendedor, mas a qual ele faz parte, normalmente como colaborador do nível tático ou operacional. Gostaria de perguntar para você o que é o intraempreendedorismo e como ele se diferencia do empreendedorismo comum. Veja só, eu acredito que a diferença é o seguinte, porque um empreendedor basicamente é alguém que começa algo do zero e levanta, certo? Porque quando o empreendedor começa um negócio, geralmente você é o faz tudo, né? Você é o financeiro, você é o comercial, você é o jurídico, você é o executor do serviço. Porém, à medida que você vai crescendo, você vai tendo condições de contratar pessoas para delegar essas áreas. Já o intraempreendedorismo, eu acredito que a diferença é quando você encontra uma solução para empreender dentro de algo que já existe. Eu vou tentar dar um exemplo. Suponhamos que você conhece determinada empresa que fornece uma solução. Vou dar um exemplo. Vamos supor que você está estudando ciências da computação e aí você conhece um software, uma empresa de software, que essa empresa ela faz gerenciamento de estacionamentos ao longo da cidade. E aí você vislumbra que dentro desse software é possível você criar um subproduto. Por exemplo, olha, dentro do software de gerenciamento de estacionamento, eu vejo a oportunidade da gente também incluir a venda de uma licença digital para que esses carros que estão nesses estacionamentos
sejam cobertos por uma apólice de seguro. Então, contratando o meu produto, eu vou, além de oferecer um estacionamento, eu vou oferecer uma cobertura de seguro para esses carros. Então, eu acredito que o intraempreendedorismo, ele está dentro de você fazer algo que ampliar, melhorar algo que já existe. Como mencionado, o intraempreendedor ele pode sim assumir a liderança do projeto que ele se encarregou. Mas não é só apenas o intraempreendedor que pode assumir. Qualquer um dos membros da empresa pode tomar liderança, porque a ideia do intraempreendedorismo é justamente essa, que pessoas de baixa patente da empresa possam tomar a atitude de liderar um projeto próprio. Em 2020, a revista Forbes publica um artigo alegando que 70% das inovações transformadoras foram concebidas, desenvolvidas, comercializadas por colaboradores trabalhando em grandes empresas. Isso demonstra o potencial de impacto de trabalhadores sem um empreendimento próprio, mas ambição, perseverança, confiança dos seus superiores e, especialmente, criatividade. Vamos lá, esse exemplo específico da empresa, tem uma empresa chamada Alagoas Dedetização Saúde Ambiental. Essa empresa, ela era do meu pai. Meu pai faleceu, certo? Já vai completar 5 anos. E quando ele faleceu, eu não podia deixar a empresa morrer, porque era uma empresa que tinha uma grande carteira de clientes. Então, apesar de não ter nada a ver com a minha área de formação do curso de Direito, mas por se tratar de uma empresa, gera faturamento, então para mim já é uma oportunidade de negócio. Então, jamais eu poderia deixar morrer algo que meu pai construiu. Então, quando eu assumi essa empresa, ela tinha apenas um único produto, que era o controle de pragas. Como foi que eu apliquei o intraempreendedorismo nessa empresa? Quando eu assumi a empresa, eu fiz otimização dos processos internos da empresa, certo? Eu criei o 5S, não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. Então, assim, eu implantei processos de organização, de administração de empresa nesse negócio, e eu também criei novos produtos. Eu acrescentei a higienização de reservatórios de água, a sanitização de ambientes hospitalares, de ambientes alimentícios, de ambientes que concentram idosos e crianças. Com a criação dos novos produtos, através do intraempreendedorismo, eu consegui ampliar o meu faturamento. Então, em 4 anos que eu assumi essa empresa, em 2024 agora, eu enviei para a Receita Federal a minha DEFIS, e em 2024 eu consegui bater quase R$200 mil nessa empresa. Então, vejam, uma empresa que faturava cerca de 50, 60 mil, em 4 anos eu consegui quadruplicar esse faturamento para quase 200 mil, apenas com a criação de novos produtos, lógico, não foi apenas, né? Além da criação de novos produtos, mas também com muita gestão, com muita implantação de processos e organização e otimização do trabalho. Embora os intraempreendedores se beneficiem do suporte de uma organização já existente, essa própria estrutura pode limitá-lo em comparação com os empreendedores. Entender esses prós e contras é ideal para decidir se uma carreira intraempreendedora é ideal para você. Uma vantagem de seguir o intraempreendedorismo é a sua estabilidade financeira. Um intraempreendedor ele assume muito menos riscos do que um empreendedor, porque ele conta com os recursos monetários, tecnológicos e humanos proporcionados pela sua firma, oferecendo maior segurança financeira para ele fazer seu negócio. Todavia, pode ser difícil inovar em um ambiente corporativo apegado a rotinas rígidas e à resistência cultural. Muitas empresas têm estruturas hierárquicas rígidas e avessas ao risco, o que dificulta o desenvolvimento e a implementação de novas ideias. Além do mais, as corporações que desejam apostar nessa prática de negócio devem estar preparadas para investir tempo, dinheiro e apoio adequados para essas pesquisas. Consequentemente, se dedicar a fazer o intraempreendedorismo numa empresa com mentalidade retrógrada não é recomendado, porque ela vai ter uma baixa oferta de recursos para o seu novo negócio, ela não vai deixar à sua disposição, não é uma boa decisão a se fazer. Se na sua trajetória profissional você pode pular de um barco que já está se afogando por ser retrógrado, faça-o, não hesite. Com certeza. Na verdade, eu diria que ele é uma habilidade essencial. Porque, assim, veja, nós vivemos num planeta que já atingiu, não sei se já atingiu ou se já vai atingir ainda, mas 8 bilhões de pessoas. O que isso reflete? Reflete em tudo. Porque quanto mais gente tem habitando a Terra,
mas concorrência existe em tudo, desde os trabalhos, desde o preço das coisas, porque agora vai ser necessário mais alimento, mais energia, mais tudo. E o que tem a ver isso com o intraempreendedorismo? Nós vivemos todos os dias um aumento na concorrência nos mercados de trabalho, de todas as áreas, certo? E você fala, e o que isso tem a ver com a pergunta que foi feita? Tudo. Porque o intraempreendedorismo, ele trata justamente de você enxergar oportunidades dentro de coisas já existentes, certo? O que eu quero dizer com isso? Seja lá qual for a sua profissão, mas em tudo que você se insere, você tem que ter um olhar atento para enxergar oportunidades de melhorar as coisas que já existem ali. Eu acho que esse é um dos grandes diferenciais que vai destacar uma pessoa que faz sucesso para uma pessoa que nunca conseguiu ganhar dinheiro. E os diferenciais são justamente desenvolvidos dentro do intraempreendedorismo. Há muitos desafios que uma equipe intraempreendedora pode se deparar. Identificar esses obstáculos e compreender como o grupo pode enfrentá-los é fundamental para garantir a efetividade das iniciativas inovadoras da organização. Então, quais são eles? Olha, eu acho que um dos principais desafios é o trabalho em equipe, porque, por incrível que pareça, mesmo você trabalhando na mesma empresa que o seu colega, mesmo com que vocês tenham o mesmo objetivo de fazer o negócio dar certo, mesmo assim, existe concorrência interna entre os colegas. Então, às vezes, um quer ser melhor que o outro, um quer derrubar o outro, e isso são desafios que atrapalham muito o intraempreendedorismo, o crescimento e o foco da empresa. Mas não é o único, existem outros. Por exemplo, falha na comunicação. Isso é um ponto que também ele é crítico. Então, quando existe uma comunicação assertiva, isso coopera totalmente para que o empreendedorismo, para que o empreendimento dê certo, né, no geral. Então, esses são alguns dos desafios, mas não todos, são muitos. Para que o empreendedorismo funcione, não é necessário só ter a criatividade. Você precisa estar em uma equipe diversa, com várias pessoas de diferentes expertises para auxiliarem umas às outras. É claro que também a confiança no projeto é fundamental. O que uma pessoa não enxergar, a outra enxerga, e assim, sucessivamente, uma pessoa ajuda a outra e bola para frente. Uma equipe sem criatividade e iniciativa também não vai chegar muito longe, porque não vai exigir atitude. Mas para isso o coletivo precisa estar motivado. Nesse viés é conhecer os talentos de todos os integrantes, saber as forças e fraquezas de cada um deles e estabelecer metas que são não só bem definidas, mas bem recompensadas por parte da empresa é vital para o sucesso. Afinal, a criatividade ela é o que germina vários projetos, mas é somente um de diversos fatores para o seu sucesso. Uma equipe bem-sucedida, ela deve estar disposta a aprender em seu entorno, seja pesquisando reclamações de clientes, analisando soluções similares antecedentes e observando o que outras empresas estão fazendo para ter sucesso em seus próprios projetos. Boa pergunta. Olha só, toda empresa, ela começa pequena, quer dizer, não é toda empresa, tem empresa que já começa grande, mas falando aqui do Nordeste, né, as pessoas, elas precisam, de fato, ter uma visão em conjunto, buscando sempre aonde que esse negócio, aonde que esse trabalho que elas fazem em comum pode melhorar, pode crescer, pode ter um novo produto, pode ter uma inovação, pode ter uma melhoria, sabe? Então, uma equipe trabalhando junta, pensando nisso, faz muita diferença. Eu vou dar um exemplo. Hoje, que eu controlo um número significativo de trabalhos, de demandas, eu tenho limitações, porque eu sou um ser humano, né? Eu não consigo estar em 3 lugares ao mesmo tempo. Então, eu dependo muito das minhas equipes para poder fazer com que tudo dê certo. E aí, eu preciso sempre que essas pessoas estejam treinadas e orientadas para ter a mesma visão de negócio que eu tenho, para que o trabalho que elas estejam executando não fuja daquilo que eu quero para as minhas empresas. É mais ou menos isso. O intraempreendedorismo é intimamente ligado ao campo da tecnologia da informação, uma integração que promete aumentar a eficiência em processos corporativos, competitividade entre empresas e inovação para inúmeras pessoas. Mas como as duas áreas se conectam de fato? A primeira via é a da tecnologia como instrumento. Hoje em dia é basicamente conhecimento popular
de que é necessário você utilizar uma ferramenta digital no seu dia a dia. Um ótimo exemplo disso é o LinkedIn, que eu acredito que muitos de vocês conheçam. É a principal ferramenta que nós temos na palma da nossa mão de encontrar uma vaga de emprego ou então interagir com outras pessoas, mostrar nossos trabalhos. E isso é um exemplo de conexão com o empreendedorismo. Portanto, podemos estabelecer que, mesmo não sendo o âmago de uma ideia, sistemas computacionais são uma poderosa ferramenta de auxílio para as corporações. A seguir, nosso convidado Felipe Melo comenta sobre como eles o auxiliam em sua jornada empreendedora. Hoje, eu lido, como eu falei, com 4 negócios diferentes. Para eu conseguir não me perder nas informações, eu dependo muito da tecnologia da informação. Então, eu uso, por exemplo, bancos de dados que são gravados na nuvem, como, por exemplo, o Google Drive, como, por exemplo, o OneDrive, e eu posso hospedar arquivos em tempo real, de onde eu estiver, para que a minha equipe possa acessar esses arquivos. Como eu também posso ver os arquivos que a minha equipe coloca na nuvem, né? Então, por exemplo, se eu estou precisando de um orçamento, de um serviço que está para ser feito na empresa, eu não preciso solicitar o meu colaborador, perder tempo ligando para ele, falando com ele, para ele me dar o orçamento. Basta eu ir lá na pasta que já está 24 horas disponível na nuvem e ter acesso ao arquivo que eu preciso. Isso já me economiza tempo, certo? Eu uso o Trello, onde eu crio quadros de trabalho para cada empresa e dentro desses quadros eu subdivido por grupos. Então, por exemplo, eu crio quadro para administração, para prestação de contas, quadro para financeiro. Então, a tecnologia da informação ela está intrínseca a tudo. A segunda via é a tecnologia como centro. Na atualidade, pode parecer fazer uma inovação que seja original e eficaz ao mesmo tempo, uma verdadeira inovação. Mas lembremos que não é bem assim. Uma verdadeira inovação ela não é um processo individual. Ela é um processo que não só envolve múltiplas pessoas ou equipes, ela envolve organizações diferentes. É possível se aproveitar de novos nichos que estão em crescimento, por exemplo. Por exemplo, até o começo dos anos 90, a companhia japonesa Sony nunca havia adentrado no mercado de jogos eletrônicos, mas um engenheiro que na época atuava no seu setor de pesquisas e também grande entusiasta de videogames, dedicou parte do seu tempo a realizar um chip de som para a Nintendo, atitude que quase custou seu emprego na Sony. Esse engenheiro se chama Ken Kutaragi e felizmente convenceu a diretoria a ficar e assumir a elaboração de um console próprio da Sony, o PlayStation, que foi lançado em 1994 e a partir daí o seu sucesso se tornou evidente, pois já estamos na 5ª geração do console e ele representa 27% da receita total da empresa, gerando mais de 25 bilhões de dólares por ano. Olha, se eu pudesse dar uma dica, além das que eu já dei, de você não fazer só o mínimo, de você sempre ter um olhar aguçado, atento às oportunidades. Acho que a melhor dica que eu daria é aprenda a usar a inteligência artificial, porque o mundo ele está evoluindo em uma velocidade nunca antes vista. E a inteligência artificial é hoje a ferramenta mais poderosa que todos nós temos para conseguir resultados mais rápidos, sabe? É quase como você ter um assistente com um super cérebro que pode te dar quase tudo que você pedir. A inteligência artificial, ela responde praticamente tudo que você perguntar para ela. Ela vai utilizar referências de centenas e centenas de livros que você demoraria anos, às vezes, para encontrar essa informação, para ler isso. A gente, por muito tempo, usou o Google, né? Para responder as nossas perguntas. Mas eu diria que o Google, ele não chega nem aos pés do que a inteligência artificial é capaz de fazer. E quem não aprender inteligência artificial será superado por aqueles que estão aprendendo a inteligência artificial. Finalmente, encerramos todos os conteúdos desse vídeo. Nas sessões anteriores, apresentamos o que é o empreendedorismo, como ele se distingue do empreendedorismo comum e se vale a pena seguir uma carreira empreendedora. Posteriormente, vimos os desafios que uma equipe empreendedora pode enfrentar na sua empresa e quais os passos para superá-los. Por fim,
discutimos da sua forte conexão com o mundo da tecnologia da informação. Agradecemos também ao empresário Felipe Melo por ter aceitado o nosso convite e ter participado da nossa entrevista, se tornando assim uma peça essencial e fundamental do nosso vídeo. Também a gente vai expressar a nossa gratidão aos nossos amigos pesquisadores, o Adam, o Gustavo, o Luiz Felipe e Vitor, e claro, o nosso editor Davi, que cada um contribuiu do seu jeito para o resultado final deste trabalho. E a você, querido espectador, que assistiu esse vídeo até o final, muito obrigado. Esperamos que você saia desse vídeo com algum aprendizado a mais, útil, ou até mesmo chamado para dar uma guinada na sua carreira. Depois de assistir, lembre-se de visitar os próximos trabalhos da Expo DPT. Mais uma vez, obrigado e até mais. Desejo sucesso para vocês e vocês saibam o seguinte: faculdade é algo que eu diria que é um divisor de águas na vida de qualquer pessoa. E eu não estou falando nem só de dinheiro. A vida ela é muito mais do que dinheiro. Eu diria que mais do que dinheiro, vocês devem buscar maturidade. E a faculdade ela é uma grande oportunidade de amadurecimento. Vocês vão ver que a vida ela exige muita maturidade. E eu diria que a faculdade é uma excelente oportunidade de amadurecimento. E é isso, pessoal.